E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Gente, nessa aula a gente vai abordar as equações do segundo grau, né? Professor, mas esse assunto não está no edital, realmente não está no edital. Porém, para a gente entender as funções do segundo grau, nós precisamos saber as equações do segundo grau, tá bom? Por isso que eu vou explicar para vocês todo o processo de resolução de uma equação de segundo grau e também vou dar aqui um método que resolve a maioria das equações de forma muito rápida, tá? Não vai resolver todas, mas vai resolver de forma muito rápida. Mas antes, a gente vai ver aqui as definições, o método tradicional pela fórmula de Bhaskara ou fórmula geral, conforme você achar melhor de chamar, né? E aí, na próxima aula, eu trago o método de resolução mais rápido, né? Os macetes, como os colegas gostam de falar, tá bom? Então, gente, vamos lá. Olha só, o que vem a ser uma equação de segundo grau, né? Vamos analisar algumas características. Primeiro, o que caracteriza uma equação, professor? O que caracteriza uma equação, pessoal, é a igualdade, né? Então, sempre que tiver uma igualdade, vai ser uma equação, tá? É a igualdade que caracteriza a equação, ok? Por que ela vai ser de segundo grau? Porque o maior expoente da incógnita... Professor, o que é a incógnita? É a letra, o x, o y, o z. Né? O maior expoente da incógnita é 2, ó. Beleza? Então, por isso que ela é uma equação de segundo grau, porque o maior expoente é 2. As equações de segundo grau sempre vão ter essa cara aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. X é a incógnita, ela não varia, vai ser sempre x. Né? Agora o a é o cara que acompanha o x ao quadrado. O b é o cara que acompanha o x. E o c é o cara que aparece sozinho. Isso vocês precisam saber. Vocês precisam saber que o a é o cara que acompanha o x ao quadrado, que o b é o cara que acompanha o x e que o c é o cara que aparece sozinho. A gente não tem como trabalhar as equações de segundo grau sem vocês saberem isso, tá bom? Então a primeira coisa, saber que o cara que acompanha o x ao quadrado é o a, que o cara que acompanha o x é o b e que o cara que aparece sozinho é o c. Independente da ordem, sempre vai ser isso, tá bom? Porque a questão pode embaralhar, né? Por isso que você tem que saber quem é o a, quem é o b, quem é o c. Tudo bem? Por que o a tem que ser diferente de zero? Pessoal, porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero, né? Aí o x ao quadrado desaparece, não vai mais ser uma equação de segundo grau, tá bom? Então, vamos exercitar um pouquinho? Olha só, nesse exemplo aqui, né? X ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. É uma equação de segundo grau? Sim, o maior expoente ali é 2. Ó. Agora, eu quero identificar junto com vocês, o valor do A, o valor do B e o valor do C dessa equaçãozinha aí, tá bom? Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. Quanto que vale o A dessa equação? O A é o cara que acompanha o x ao quadrado, né? Quando tiver só x ao quadrado é porque tem um 1 ali na frente, né? 1 vezes x ao quadrado. Então, nesse caso, o A vale 1, certinho? Quanto que vai valer o nosso B? B é o cara que acompanha o x. Quanto que é o B aí, pessoal? 3, né? E quanto que vale o C? C é o cara que aparece sozinho. Quanto que é o C? Menos 8, tá? Essa é a identificação dos coeficientes, né? A, B e C são os coeficientes da equação. A gente precisa saber bem, tá, pessoal? Sem isso, a gente não tem como continuar o assunto, tá bom? Nesse segundo caso aqui, vamos lá? Quanto que vale o nosso A nesse segundo caso? O cara que acompanha o x ao quadrado vale 3. Quanto que vale o B? O B vale menos 4, hein? Menos 4 ali, ó. Né? Menos 4x, então o B vale menos 4. E o nosso querido C, nesse caso, ele vai valer quanto, gente? O C, nesse caso, ele vai valer 15. Beleza? Vamos lá para o último exemplo? Quanto que vale o nosso A? O A vale 2. Quanto que vale o nosso B? O B vale 8. Quanto que vale o nosso C? C é o cara que aparece sozinho. Menos 10, tá bom? Gente, muito cuidado que alguns exercícios eles podem inverter. Eles podem colocar assim, ó, 3 mais 2x ao quadrado menos 3x, ó, igual a zero. Né? Ele inverteu a ordem. Então, por isso que você precisa saber que o A é o cara que acompanha o x ao quadrado e não o que vem primeiro. Entendeu? Quem é o cara que acompanha o x ao quadrado aqui, ó? É o 2, tá? Então você tem que ficar esperto nisso, que às vezes o pessoal quer lembrar o seguinte, o A é o primeiro, o B é o segundo, o C é o terceiro. Nem sempre. Pode estar embaralhado.
Quanto que vai valer o B nesse caso aí, ó? O B vale quanto? B é o cara que acompanha o X, ó. B vale menos 3. E o C vale quanto? C é o cara que aparece sozinho. O C vale 3, tá? Então tem que ficar bem esperto com essas situações, tá? A gente sabe que concurso, vestibular, sempre vai fazer o possível para te enrolar, né? Então vamos lá, pessoal, vamos avançando, né? Aqui a gente vai ver primeiro as equações incompletas. Professor, como assim incompleta? Toda vez que aparece assim os três termos é o que a gente chama de equação completa. Para resolver uma equação completa, a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara ou fórmula geral, né? Que é essa coisinha complicadinha aqui que a gente vai já entender, tá? Mas algumas equações, como as incompletas, a gente não precisa usar a fórmula geral. A gente pode resolver de uma forma bem mais fácil, bem mais prática, tá bom? Deixa eu só conferir como é que tá a nossa gravação, tudo certo. Aqui, ó, nesse caso, a gente consegue resolver de uma forma bem mais prática, né? Por quê? Esse primeiro caso, qual é esse primeiro caso? É o caso onde o B é igual a zero. Perceba que não tem x aqui, né? Não aparece o x nessas equações. Quando não aparece o x nessas equações, é porque ele vale zero, tá bom? Então esse tipo de equação aqui é muito fácil de resolver. Por quê, professor? Porque olha só o que acontece com elas. Você tem x ao quadrado menos 4 igual a zero. Você isola o x ao quadrado. Passa o 4 para o outro lado. Fica x igual a 4, né? Esse 2, que está como expoente, ele passa para o outro lado como raiz quadrada, tá bom? Então, toda vez que o 2 estiver como expoente, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, você vai ter a raiz quadrada, né? Eu vou até copiar essa raiz quadrada aqui, para cá, para a gente usar. Ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Se fosse 3, professor, o expoente passava para o outro lado como raiz cúbica. Né? Se fosse 4, passava para o outro lado como raiz quarta. Tá? Então, sempre que você tiver um expoente e ele for passar para o outro lado, ele passa como raiz. Tá bom? Ok? Se for 2, é raiz quadrada. Se for 3, é raiz cúbica. E assim vai. Beleza? Então, gente, raiz de 4. Só que tem um detalhe. Como a gente está falando de equação de segundo grau, toda equação de segundo grau vai ter duas raízes. Por quê? Porque ela é de segundo grau. Se ela fosse de terceiro grau, ela teria 3 raízes. Se ela fosse de quarto grau, ela teria 4 raízes e assim vai. Ok? Então, toda vez que o 2 passar como raiz quadrada, ele vai levar o sinal de mais ou menos. Professor, como assim mais ou menos? Você vai já entender. Qual é a raiz quadrada de 4, gente? A raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Né? Então, x vai ser igual a mais ou menos 2. Como assim, professor? Mais ou menos, ou é mais ou é menos? Não. Significa que uma das raízes, vamos chamar aqui de x', assim, ó, x1, né? X', é 2. E a outra raiz, vamos chamar aqui de x2, ó, é igual a menos 2. É isso que significa dizer que x é igual a mais ou menos 2. Entendeu? Então, as duas raízes dessa equação são essas aqui, ó, 2 positivo e menos 2. Professor, o que significa ser raiz? Significa que se você pegar esse 2 e jogar no lugar do x, 2 ao quadrado, 4 positivo. 4 menos 4 vai dar quanto? 0. Isso significa ser raiz. Menos 2, pega o menos 2, joga no lugar do x. Menos 2 ao quadrado, opa, menos com menos vai dar mais, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 vai dar quanto? 0. Né? Então, os dois valores satisfazem a nossa equação. Então, as raízes dessa equação são 2 e menos 2. Beleza? Vamos para o próximo exemplo? Olha só que beleza. X ao quadrado menos 36 igual a 0. Mesma coisa, o B é 0. Então, você vai lá, você isola o x ao quadrado, passa o 36 para o outro lado, ele passa positivo, e agora você vai isolar o x. Sempre que você for isolar o x, o 2 passa para o outro lado como raiz. Sempre que o 2 passar para o outro lado como raiz, ele leva o sinal de mais ou menos, ok? Então vai ser mais ou menos a raiz quadrada, vamos pegar aqui a nossa raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de quanto? A raiz quadrada de 36. E aí, tá todo mundo cansado de saber que a raiz quadrada de 36 é quanto? Gente, a raiz quadrada de 36 é 6, né? Ok? Então, x vai ser igual a mais ou menos 6.
que significa dizer que a primeira raiz vai ser quanto? 6, e a segunda raiz vai ser menos 6. Professor, a primeira raiz sempre é positiva e a segunda é sempre negativa? Não, pessoal. Essa diferenciação x1 e x2 é só para diferenciar as raízes, mas não importa a ordem, entenderam? As raízes são 6 e menos 6. Só. Beleza? Então, as raízes dessa equação de segundo grau são 6 e menos 6. Beleza? Vamos lá para o terceiro, para fixar, bacana? Vamos isolar aqui o x ao quadrado, 81 passar para o outro lado. Né? E aí você vai ter x igual, mesmo esquema, mais ou menos, vamos pegar a raiz quadrada, cadê a raiz quadrada? Eu trouxe foi lá de cima, né? Eu não copiei. Vamos trazer essa aqui, fazer uma gambiarra aqui, apagar esse 4, colocar 81, pronto. Gente, raiz quadrada de 81, todo mundo cansado de saber que vale 9, né? Beleza? Então você vai ter que x igual a quê? A mais ou menos 9. Isso significa que uma das raízes, o x', que a gente chama, é 9. E a outra raiz, o x2', é menos 9, né? Tá aqui as duas raízes da equação. Beleza, pessoal? Então, essas equações aqui, desse tipo, onde o b é igual a zero, você não precisa usar a fórmula de Bhaskara ou a fórmula geral. Né? Você pode chamar dessas duas fórmulas, fórmula de Bhaskara ou fórmula geral. Tá? Vou já explicar para vocês por que tem essas duas possibilidades de chamar aí de fórmula de Bhaskara, né? Beleza? Então, ó, vamos lá. O que a gente tem aqui? Olha só. Vamos para o próximo tipo de equação, para o segundo caso. Qual é o segundo caso, né, gente? O segundo caso é o seguinte. O segundo caso é onde o C é igual a zero, tá? Então, deixa eu colocar aqui alguns exemplos para vocês. E aí, a gente vai analisar aqui a situação. Olha só, C igual a zero. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 5x igual a zero. Né? Perceba que o terceiro termo não aparece. Né? O terceiro termo não aparece. Tá bom? E aí, ó, como é que a gente vai proceder nesse caso? A gente vai fazer uma coisinha que na matemática a gente chama de colocar em evidência. Né? Professor, como assim? Perceba que você tem x aqui e x aqui, ó. Então, esse termo x que aparece nos dois, a gente vai colocar ele em evidência. Olha só como é que vai ficar. Quando você coloca em evidência, você coloca o x e você coloca uma multiplicação. Por quê? Porque esses caras aqui, eles vão ser divididos pelo x, né? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado dividido por x, né? Gente, x ao quadrado dividido por x, como é que fica? Gente, o que é o x ao quadrado? O x ao quadrado nada mais é do que x vezes x. Ó. Quando você divide ele por x, o que acontece, pessoal? Cancela esse primeiro com esse aqui, ó. E o que sobra? Sobra só o x, né? Então, olha só. X ao quadrado dividido por x vai sobrar o quê? X. Esse menos 5x, a gente vai dividir por x. Ó. Então, perceba. Você vai ter menos 5x dividido por x. Vamos ver o que acontece? Olha só. Você tem x em cima e x embaixo. O que a gente faz quando tem x em cima e x embaixo, pessoal? A gente cancela, né? A gente corta. O que sobra, pessoal? Sobra o menos 5. Vamos colocar ele aqui? Então fica x, sobrou o quê? Menos 5. Só que tudo vai ser igual a quanto? A zero. Calma, esse primeiro processo causa estranheza, mas a gente vai fazer mais 3 exemplos e vocês vão pegar a manha, tá bom? Então, primeira coisa, colocar o x em evidência. Né? Então, x ao quadrado dividido por x sobra x. Expliquei aqui por quê. Menos 5x dividido por x sobra menos 5. Tudo isso igual a zero. Gente, o x está multiplicando tudo isso aqui. Você tem o produto de duas coisas dando zero. Quando você tem o produto de duas coisas dando zero, significa que pelo menos uma dessas coisas é igual a zero. Vou repetir. Quando você tem o produto de duas coisas dando zero,
significa que pelo menos uma delas tem que ser zero, porque senão o resultado não vai chegar em zero. Um exemplo, 5 vezes 0 dá 0. Por quê? Porque um dos elementos é 0. 10 vezes 0 é 0, né? Porque um dos elementos é 0. E 0 vezes 0 também vai dar 0, porque nesse caso é os dois, né? Então significa que um desses dois é 0. E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai analisar as duas possibilidades. A primeira possibilidade é o x que aparece sozinho ser 0. X igual a 0. É o primeiro termo, né? O primeiro termo é x igual a 0. E qual é a segunda possibilidade? A segunda possibilidade é o segundo elemento. Qual é o segundo elemento aí dessa multiplicação? X menos 5 ser igual a 0. Certo? X menos 5 igual a 0. Se eu quero achar o valor de x, esse menos 5 passa para o outro lado positivo. Então você vai ter x igual a quanto? X igual a 5. Ok? E aí, ó, você chegou nas duas raízes. Quais são as duas raízes da equação? É x igual a 0 e x igual a 5. Simples, né? O que vai complicar um pouquinho ainda é entender esse fato de colocar o x em evidência, né? Mas vocês logo se acostumam com isso, tá bom? Vamos fazer mais um? Vamos fazer 3, que nem nós fizemos do outro, pra gente ficar fera nisso, né? Olha só, x ao quadrado, vamos pegar aqui, x ao quadrado menos, vamos colocar mais, 7x igual a 0, né? Perceba, novamente você não tem o c. Qual é o termo que aparece nos dois? Não é o x? Então você vai lá e você vai colocar o x em evidência. X em evidência, coloca x multiplicando. X ao quadrado dividido por x, a gente sabe que vai dar quanto? Vai dar x, né? Tá explicadinho aqui, ó. Ok? Gente, 7x dividido por x vai cancelar o x, ó. Né? Vai cancelar o x. Você vai ter 7x dividido por x. Certinho? Vai cancelar o x. Vamos cancelar esse x. E o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar só o 7, né? Positivo, né? O 7 é positivo, então ele vem pra cá positivo. Então vem mais 7. Tudo isso aqui igual a quanto, gente? Tudo isso igual a 0. Novamente, a gente cai naquela situação. Nós temos o produto de duas coisas dando 0. Sempre que o produto de duas coisas estiver dando 0, é porque pelo menos um deles é igual a 0. Ok? Então vamos lá? Vamos fazer? Então, primeira situação. Qual é a primeira situação? É o primeiro elemento sendo 0. O x sendo 0. Essa é a primeira situação, né? E a segunda situação é o segundo elemento da multiplicação sendo 0. Qual é o segundo elemento da multiplicação, pessoal? É o x mais 7. Então, x mais 7 dando 0. Então, você vai ter x igual, 7 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Beleza? Então, tá aqui, ó, as duas raízes da nossa equação. Tranquilo? Vamos fazer mais uma, só para a gente fixar bem isso, hein? Letra C, para ficar igual ao outro, né? 3 exemplos aí bonitinhos para vocês. Então, olha só, vamos pegar aqui x ao quadrado menos 10x igual a 0, né? O mesmo processo, c igual a 0, então você já sabe que você vai ter que pôr o x em evidência. X ao quadrado dividido por x, já está mais do que claro que sempre vai ser o que, gente? X. Menos 10x dividido por x, vai cancelar o x, vai sobrar só o menos 10, né? Tudo isso igual a 0. E aí você vai para as possibilidades. A primeira é o quê? O primeiro elemento da multiplicação dando quanto, gente? Dando 0. E a segunda é o quê? É o segundo elemento da multiplicação dando 0. E aí você vai ter x igual a 10. Então, tá aqui as nossas duas raízes, ó. X igual a 0 e x igual a 10 positivo, né? As nossas duas raízes da equação. Beleza, gente? Nossa gravação aqui tá tudo certo. Agora, nós vimos os dois casos, hein? O primeiro caso é quando b é igual a 0 e o segundo caso é quando c é igual a 0, das equações incompletas. Agora, a gente vai lá para as equações completas, ok? Então, olha só, gente. Nas equações completas, olha o tamanho da confusão. Nas equações completas, você vai ter o a, o b e o c aparecendo, bonitinho.
Para você resolver, você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó. Olha só como essa fórmula é grande. Menos b. Quem é esse b, professor? É o b lá da equação, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara, ou fórmula geral. Né? Alguns livros também adotam como fórmula geral. Tá bom? E aí, ó, esse cara que está dentro dessa raiz quadrada, esse b ao quadrado menos 4ac, né, a gente chama ele de delta. Por que a gente chama ele de delta? Porque a gente vai ter que fazer uma análise dele, né? Porque ele vai ser muito importante para a gente. Ele vai dizer se a equação vai ter duas raízes diferentes, se a equação vai ter duas raízes iguais, ou se a equação não vai ter raiz real, tá? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com esse carinha, com esse delta, beleza? Se esse delta for positivo, significa que aqui dentro da raiz quadrada vai ter um valor positivo. Então, quando você usar o sinal de mais, você vai achar uma raiz, e quando você usar o sinal de menos, você vai achar outra raiz. É por isso que quando ele é positivo, a equação vai ter duas raízes reais diferentes. Professor, por que raiz real? Porque o número que você vai achar, ele está dentro do conjunto dos números reais, beleza? Se esse cara, se o delta for zero, a raiz quadrada de zero vai dar zero. Quando você somar com zero ou subtrair com zero, não vai modificar nada. Por isso que as duas raízes, quando ele for zero, vão ser iguais. Então, quando o delta é zero, a gente diz que a equação vai ter duas raízes reais iguais. E quando ele for menor que zero, quando ele for negativo, você vai ter uma raiz quadrada de um número negativo. Isso não existe no conjunto dos números reais. Só existe no conjunto dos números complexos que nós ainda vamos estudar. Ok? Então, quando ele for negativo, a gente diz que a equação não vai ter raiz real. Então, tem que lembrar disso, hein? Delta maior que zero. A equação possui duas raízes reais diferentes. Delta igual a zero. A equação possui duas raízes reais e iguais. Delta menor que zero. A equação não possui raiz real. Quem é o delta? É esse camaradinho aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. Certo? Esse que está dentro da raiz quadrada. Tá? Delta também chamado aí nosso de discriminante. Beleza? Ele é muito importante nas equações de segundo grau e também lá nas funções do segundo grau. Tá? Quando nós chegarmos lá, eu vou trazer a aplicação dele lá nos gráficos. Beleza? Gente, então essa aqui é a fórmula. Essa fórmula tem que estar na cabeça de vocês. Vocês precisam saber essa fórmula. Beleza? Vamos lá, vamos tentar resolver um exemplo? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente resolver pela fórmula de Bhaskara. Vamos colocar ela bem aqui, né? E aí, ó, a gente vai pegar um exemplo aqui. Vamos fazer dois exemplos. A gente vai ter x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá bom, gente? Sempre que você for fazer, a primeira coisa que eu te recomendo a calcular é o delta, tá? Então, sempre que você for resolver usando a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que tu vai calcular é o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac, tá? Então, sempre calcula ele logo de cara, que vai te facilitar bastante o processo, né? Para tu não se embananar ali na hora de substituir na fórmula. Aí, ó, delta é isso aí, beleza. B ao quadrado menos 4ac, mas eu preciso saber quem é o B, eu preciso saber quem é o A e eu preciso saber quem é o C. Por isso, a primeira parte do nosso assunto foi identificar os coeficientes. Gente, nesse caso aí, quem é o A? O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Se não está aparecendo ninguém acompanhando o x ao quadrado, é porque ele vale quanto? Ele vale 1, né? Quanto que vale, pessoal, o nosso B? B é o cara que acompanha o x. Quanto que vale o cara que acompanha o x? Menos 5. E quanto que vale o C, o cara que aparece sozinho? O C está valendo quanto aí, gente? O C está valendo 6, ok? E aí, ó, vamos lá. Agora sim, a gente vai calcular o delta bonitinho aqui, ó. Certo? Então, ó, B ao quadrado. Quem é o B? Menos 5. Opa, então é menos 5 ao quadrado. Tem que tomar cuidado aqui, hein? Menos 4 vezes o A. Quanto que é o A? 1. Quanto que é o meu C? 6. Beleza? Então, ó, menos 5 ao quadrado, a gente sabe que vai dar o quê, pessoal? Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 5 vai dar 25 positivo. 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24, né? 25 menos 24, a gente vai chegar em qual valor, pessoal? A gente vai chegar no 1. Então, olha só que belezura. O nosso delta, ele vale 1.
Isso vai facilitar bastante lá a nossa vida, ó. Por quê, pessoal? Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Né? Nós vamos utilizar ela agora. Então tá aqui a nossa formulazinha, ó. Quando a gente utilizar o sinal de mais, a gente vai achar uma raiz. Quando a gente utilizar o sinal de menos, a gente vai achar a outra raiz. Ok? Então, ó, aqui eu vou apagar esse x para eu diferenciar. A primeira raiz eu vou sempre chamar de x', e a segunda raiz eu vou chamar sempre de x duas linhas, tá bom? Aqui, ó, x duas linhas. Gente, então, ó, para eu achar a primeira raiz, eu vou usar, ó, o sinal de mais lá, ó, menos b mais a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Vamos substituir os valores? Menos b, então é menos o valor de b. Qual é o valor de b? O valor de b é menos 5, então fica menos 5. Mais a raiz quadrada de delta. Gente, a raiz quadrada de delta vai ser, no caso, a raiz quadrada de 1, né? Concorda comigo? Que vai ser a raiz quadrada de 1. Aqui, ó. Raiz quadrada de 1, porque o delta vale 1. Né? Tá aqui, bonitinho, ó. Dividido por 2a. Então, 2 vezes o a. Quanto que é o a? O a vale 1. Vamos resolver? Menos com menos vai dar quanto, gente? Vai dar 5. Raiz quadrada de 1, 1. Tudo isso dividido por 2. Né? Belezura. Tudo isso dividido por 2. Gente, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Achamos a primeira raiz. Certinho? Vamos lá para a segunda raiz? Lembrando, o nosso delta, ele deu positivo, ele deu maior que zero. Se ele deu maior que zero, significa que a nossa equação vai ter duas raízes reais iguais e diferentes, né? Lá pelo estudo do discriminante que nós vimos. Delta maior que zero, duas raízes reais diferentes, ok? Então vamos lá, vamos para a segunda? Olha só, menos o b, quanto que é o b? Menos 5, tá ali no comecinho. Mais, quer dizer, agora é menos, né? A raiz quadrada de delta. A raiz quadrada de delta é esse camarada aqui, ó. Vamos trazer ele. Opa. Vamos trazer esse 1 aqui. Raiz quadrada de 1. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o a? É 1. Né? Menos com menos vai dar mais. Então vai dar 5. Raiz quadrada de 1 é 1, né? Ok? Dividido 2 vezes 1 vai dar 2. Belezura. Gente, 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então perceba, as duas raízes da nossa equação são 3 e 2, utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Dá um pouquinho mais de trabalho, né? A conta é um pouquinho maior e você tem que tomar muito cuidado ao longo do processo, para você não errar nada. Mas não é nada de outro mundo, beleza? Eu vou encerrar essa aula aqui. Na próxima aula eu trago mais um exemplo e já ensino um método um pouquinho mais fácil para vocês para resolverem isso de forma rápida, só no olhômetro. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima aula.